Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo que ele pode ser independente, mas ele seria interessante ser uma continuidade do vídeo de sexta-feira passada, onde eu falei sobre o mel, sobre os benefícios do mel e como consumir esse alimento de uma forma inteligente e equilibrada. E hoje vamos falar então sobre o própolis, também muito pedido aqui, foi muito solicitado, as pessoas elas imploraram para que eu falasse sobre o própolis, porque desde que começou esse status aí que a gente está vivendo hoje, né, desse momento, desse vírus que está assombrando a humanidade, o própolis ele foi enaltecido pelas propriedades dele antivirais, propriedade de aumento de sistema imunológico. Então acho super interessante explorarmos tudo sobre o própolis. Antes de mais nada, é importante entender que eu posso classificar o própolis de acordo com a cor dele. Eu tenho o própolis marrom, que é um própolis mais característico da região sul do país. Eu tenho a própolis vermelha, mais de origem lá no Nordeste. Marrom é a menos estudada, tá? As mais estudadas aqui é a cor vermelha e a cor verde. E cada um aqui tem propriedades diferentes, mas que de uma forma geral a gente pode falar como sendo algo comum a todos. Porque o que muda são percentuais de cada composto bioativo, mas os compostos eles estão na própolis e a gente vai entender um pouco sobre esse mecanismo de defesa que a abelha usa, que é considerado hoje na natureza o mecanismo mais potente de barreira que existe, tá? De coisas naturais realmente não se conhece absolutamente nada tão efetivo como um mecanismo de barreira. Barreira contra bactérias, contra fungos, contra vírus. Então isso faz com que a gente olhe para o trabalho das abelhinhas como algo realmente que merece atenção, merece aplauso e mereceria também que esse tipo de, vamos chamar, substância, né? Não vamos chamar de alimento, que esse tipo de substância fosse cada vez mais ganhando notoriedade nas prateleiras das farmácias, né? Porque quando a gente terminar esse vídeo aqui, vai ficar claro para nós que o própolis ele é aquele tipo de produto que a gente pode usar assim, desde uma unha encravada até uma queda de cabelo. Estou brincando, estou exagerando, mas vai parecer, né? Por quê? Porque eu vou trazer aqui propriedades muito interessantes que realmente atuam em sistemas diferentes do corpo, né? Trabalhando em maturação de células de defesa, trabalhando em melhora de processo cicatricial, em melhora da função intestinal. E por quê? Porque de todos os alimentos que eu já falei aqui, de todos os compostos que eu já falei, a própolis talvez seja o que traga o maior número de flavonoides, tá? Porque quando eu falo sobre propriedades de alguns alimentos, eu sempre cito para vocês essa sigla aqui, ó, CBA, compostos bioativos. E os compostos bioativos do própolis é tudo da ordem dos flavonoides. Então, vamos aqui no vídeo de hoje estratificar, falar um pouco de cada um e vocês vão se surpreender com o número de compostos bioativos que a gente vai colocar nesse quadro hoje. Vamos começar aqui com o dihidroxiflavonoides, tá? Que tem uma ação, se destaca com uma ação vasoprotetora. O que eu quero dizer com isso? Ó, proteção de vasos sanguíneos. Quando eu falo de vaso sanguíneo, ação vasoprotetora, eu tenho que falar aqui o seguinte, ó, primordialmente eu tenho que falar em questão de colágeno. Colágeno não é tudo igual. Eu tenho colágeno que serve para fortalecimento de tendões, eu tenho colágeno que serve para pele e anexos, né, cabelos, unhas, e eu tenho também um sistema de colágeno
a nível vascular, né? Essa parede do vaso sanguíneo aqui, ela tem a necessidade de ter a sua síntese de colágeno o tempo todo trabalhando. Uma das vitaminas que atua diretamente potencializando a síntese de colágeno é a vitamina C. E a vitamina C, ela também sofre processo de oxidação, ela tem um tempo de vida curto. E a própolis aqui, ela potencializa, ela melhora o tempo de vida da vitamina C. Então, uma das ações que a própolis aqui ajuda na sustentação do colágeno é pela vitamina C e também pela dihidroxiflavonoide, que tem essa ação antioxidativa. Ela faz com que haja uma diminuição dos radicais livres que atuam degradando o colágeno do vaso sanguíneo e, por isso, confere aqui uma melhor função das safenas, né? Safenas, que são as veias das pernas e que são extremamente importantes para essa questão do retorno venoso, né? O retorno venoso, o sangue que vai para os membros inferiores, ele tem que voltar. E quem garante isso são as safenas, e já tem estudos mostrando que a ação da própolis aqui na parede dos vasos melhora esse retorno venoso das safenas. Outro flavonoide que eu vou botar aqui no quadro é a acacetina. A acacetina é quem garante ao própolis o título de anti-inflamatório. Anti-inflamatório natural, ação anti-inflamatória. E quando é natural, é óbvio que é sempre mais interessante, né? Porque quando você usa um anti-inflamatório medicamentoso, você está inibindo as duas vias da inflamação. Você está inibindo a COX-1 e está inibindo a COX-2, quando deveríamos inibir seletivamente uma única COX, né? Claro que existem alguns fármacos que são seletivos, mas 90 e poucos % dos anti-inflamatórios, eles não são seletivos, eles diminuem a COX-1 e a COX-2. Com isso, o paciente diminui a inflamação, mas ele aumenta dano nos rins e aumenta o risco de gastrite. E quando você usa um anti-inflamatório natural, você não tem esse problema da gastrite e você também não tem problema de dano renal. Então a ação anti-inflamatória da própolis está associado à acacetina. O ácido benzoico, que é famoso pela ação antisséptica, ácido benzoico, usado em alguns produtos industriais, né? Dentro da parte da farmacologia. Por quê? Porque ele tem uma ação antisséptica, por ser bacteriostático e ação bactericida. Qual é a diferença de bacteriostático e bactericida? Bacteriostático diminui a ação, a forma de ação, o poder de ação das bactérias. Elas ficam mais cansadinhas, elas atuam menos. E bactericida mata as bactérias, né? Então, isso aqui confere à própolis um efeito, então, também antisséptico. Pinocembrina. Pinocembrina, usado em pomadas. Vamos botar aqui, ó. Pinocembrina tem um efeito regenerativo, cicatrizante, regeneração de tecido. Então é muito usado em pomadas para cortes e também é a parte da própolis que tem um efeito curativo para gastrite. A gente pode usar também própolis com essa intenção de regenerar a parede gástrica, evitando assim aquela dor que muitas pessoas têm, né, por estresse excessivo, por uso de café demais,
por alimentação muito processada, industrializada e que infelizmente muitas vezes acabam recorrendo ao que a gente sabe que não é uma melhor opção, que são os inibidores da bomba de próton, que é o pantoprazol, o lansoprazol, o esomeprazol, né? Porque esses medicamentos eles acabam prejudicando o sistema digestivo, porque eles inibem a síntese de ácido clorídrico, então a comida começa a ter uma dificuldade de ser hidrolisada a nível gástrico, e aqui a gente tem uma opção mais natural, obviamente, que eu não usaria a própolis sozinho para tratar uma gastrite, né? Já falamos aqui, acrescentar o chá de espinheira santa, guaçatonga, alecrim, todos esses são recursos naturais para o tratamento da gastrite. Ácido ferúlico. O ácido ferúlico vocês vão encontrar inclusive em cosméticos caros. Ácido ferúlico. Aqueles cosméticos franceses caros. Por quê? Ele tem um poder aglutinador, aglutinação de colágeno, ó aqui de novo, colágeno e elastina. Tá? Então aqui você pode encontrar em cosméticos que são usados para melhorar o colágeno da pele, porque tem essa função de aglutinar, de juntar moléculas e formar mais colágeno. Então esse aqui é muito estudado, principalmente porque existe um comércio muito grande, né, em volta dessas questões estéticas. Ainda falando aqui em cicatrização, eu pulei, a gente pode falar da apigenina, que também tem um efeito cicatrizante, apigenina. Ajuda também na gastrite, mas a apigenina se destaca mais ainda na questão de modulação da compulsão por açúcar, por farináceos, aquela gula, aquele craving, né, que as pessoas têm principalmente no final do dia, porque a apigenina, a ação dela está envolvida na modulação de alguns genes, principalmente gene PPR-gama, que trabalha muito nessa questão de modular a compulsão. Então aqui, o que eu diria, né? Depois a gente vai falar sobre o uso do própolis, horário e tal, mas para pessoas que têm essa compulsão no final do dia, entraria a importância de talvez usar as gotinhas de própolis, mas assim, no final da tarde, né? Depois das 4, 5 horas, buscando esse efeito modulador do apetite, né? Do apetite não, da gula. Não é fome, é gula. Ajuda na compulsão, ou seja, ajuda a diminuir aquela necessidade, aquele craving por comida calórica. E como a gente sabe que esse tipo de compulsão ela também está associada à disbiose intestinal, todo vídeo aqui o intestino volta na cena. Por quê? Porque quando eu tenho desbiose, eu tenho diminuição de produção de serotonina, de dopamina. Então aqui vai entrar também a ação da própolis no tratamento da disbiose intestinal, através do ácido cinâmico e também dos derivados do ácido cinâmico, né? Vamos botar aqui, ó, ácido cinâmico e ácido cinamilidene. Aqui se destaca, o ácido cinâmico se destaca mais para o tratamento da disbiose de pele. Sim, além de disbiose de intestino, existe a disbiose de pele. O ácido cinâmico diminui a ação do Staphylococcus aureus, presente na pele, aureus. Então aqui existe até a opção de uso de própolis em sabonete, porque pode contribuir na melhora da flora que se encontra na pele, tá? Então essa parte aqui mais voltada para a pele e aqui um derivado do ácido cinâmico, que é o ácido cinamilidene, ele vai estar mais envolvido com o trato gastrointestinal, porque ele diminui aqui bacilos sérios, bacilos
subtilis, diminui a Candida albicans e diminui a Escherichia coli, que eu falei no vídeo lá do ovo. Eu falei muito sobre a questão da colina do ovo podendo se transformar em um substrato, o óxido de trimetilamina, por conta da presença da Escherichia coli no intestino, uma desbiose por Escherichia coli. Então, olha aqui, ó, eu tenho o Bacillus, eu tenho aqui esse derivado do ácido cinâmico atuando, diminuindo micro-organismos no intestino que geram desbiose. Então, olha que interessante. A gente já foi de regeneração, de efeito antisséptico, efeito antigastrite, efeito na compulsão alimentar, melhorando a desbiose. Eu também tenho uma melhora expressiva no sistema imunológico, tenho uma melhora na parte de neurotransmissor, de memória. Então, eu disse para vocês, né? Nós íamos conversar sobre o brócolis. Então, eu disse para vocês que nós íamos conversar sobre o própolis e ao final aqui ia parecer que era um produto mágico, né? E não terminou, não acabou. A gente ainda tem mais aqui para falar. Porque também tem efeito antifúngico. O flavonoide hermanina, que a gente encontra aqui, ó, hermanina, que é um dos compostos bioativos, ele tem um efeito antifúngico importante, e a gente sabe, fúngico, a gente sabe que existe um predomínio de fungos no intestino de muitas pessoas por conta da alimentação, principalmente quem come excesso de amendoim, tem uma micotoxina chamada aspergillus, quem come açúcar, açúcar é nutriente para fungo. Então, olha aqui, ó, mais um efeito bacana do uso da própolis no intestino. E para finalizar aqui, a gente não poderia deixar de falar da ação anticâncer. Ácido cafeico, na verdade não é o ácido cafeico, é a forma esterificada do ácido cafeico, né? Que daí seria o éster de ácido cafeico, que tem um efeito redutor no câncer. Olha aí, gente. Eu até teria mais compostos bioativos para comentar presentes na própolis, tá? Só que esses são os principais e os que estão em maior quantidade, em maior concentração. O que eu tenho que entender aqui? Para extrair esses compostos bioativos, né, os CBAs aqui, eu tenho duas formas. Eu posso extrair na forma alcoólica, eu posso usar o álcool para isso, alcoólica, ou eu posso fazer isso na forma aquosa. Então, você vai encontrar o própolis em gotas, vamos botar aqui, no frasquinho vai estar escrito própolis alcoólico ou aquoso. A forma alcoólica, ela consegue extrair um pouco mais dos compostos bioativos. Por isso que o gostinho, ele é mais forte. Ele é um gosto que tem muitas pessoas que não toleram, que ficam enjoadas, né? E a forma aquosa é uma forma um pouco mais branda no gosto, tá? A forma alcoólica aqui, eu não posso oferecer para crianças, eu não posso oferecer para gestantes, tá? Então aí eu usaria a forma aquosa. Quando eu vou procurar em casas naturais o própolis, eu vou encontrar percentual. Ele vai estar em assim, ó, 12% de PV. O que significa PV? Peso-volume, ou seja, é o quanto por cento do volume representa o composto bioativo, tá? Existe menos de 12%? Existe. Eu diria para você o seguinte, o própolis mais fraquinho, assim, o que você teria que buscar, o mínimo, teria que ser o 12 PV, tá? Daí para cima, para você realmente ter a efetividade do uso da própolis. Então você vai encontrar 12,
você vai encontrar 15, você vai encontrar até 21 PV, você encontra na forma de gotas. Se você precisar tratar um paciente e utilizar mais potente ainda, você pode mandar manipular, tanto em gotas quanto manipular em comprimido. Também pode ser usado em comprimido. E a gente pode chegar aqui até 40% PV, tá? Também dá para chegar nesse total aqui. Vamos falar da forma mais fácil, né? A gente encontra própolis em farmácias, encontra em casas de produto natural. E aí, vamos falar dessa base de 12%, que eu acho que é um que fica num valor acessível e também atende a uma necessidade. A gente vai falar aqui então de 20 a 30 gotas por dia. Se eu estou usando isso como forma de prevenção. Se eu estiver falando de uma forma de tratamento, você pegou um resfriado, você está gripado e agora você quer usar a própolis como algo para tratar, você pode chegar até 50 gotas por dia. Como que se usa isso? Se pega um copo, de preferência sempre o mesmo, porque esse copo ele vai ficar com um cheiro muito forte, inclusive até vai ficar tingido, porque são muitos CBAs, é muito forte o que é extraído do brócolis. Aí você vai colocar ali um tanto d'água a gosto, né? Não tem uma dose certinha. Eu gosto de colocar pouca água, que aí eu tomo num shotzinho de 1 gole, tá? Então você vai pingar aqui dentro as gotinhas e você pode tomar isso tudo de uma vez, né? Aqui as 50 gotas eu não recomendaria de uma vez. Eu acho que se você está realmente passando por um processo gripal, separa isso daqui em 5 tomadas por dia. Toma 10 gotas quando acorda, 10 gotas no meio da manhã. Vai fazendo isso, faz 5 vezes ao dia para ir dando aos poucos esses efeitos benéficos, né, e curativos que a própolis pode te dar. Tá? Mas de um modo geral, eu quando prescrevo para os pacientes aqui, eu trabalho em torno de 20 gotas, gosto de usar de manhã, coloco isso num shotzinho com um pouco de glutamina, que também tem um efeito de aumento do sistema imunológico, e os pacientes tomam numa boa, mesmo a base alcoólica, que é forte, mas depois de um tempo a gente acaba se acostumando, se adaptando ao paladar. Então, pessoal, sobre o uso da própolis, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, por mais que seja algo que você encontra em prateleiras de produtos, de casa de produtos naturais, como eu citei, eu não me sinto confortável em fazer indicações sem que o paciente ele seja submetido a uma avaliação com um nutricionista, porque a gente está falando de nutrição, isso aqui é nutrição. Imagina o quanto de nutriente que existe dentro de um frasquinho de própolis, né? Então conversa com quem cuida da tua alimentação ou com o teu médico, por que não? Médicos também são capacitados ou deveriam ser para entender um pouco sobre os benefícios de substâncias tão poderosas para o nosso organismo. Conversa com o médico, conversa com o nutricionista e faça uso para melhorar o teu sistema imunológico, para melhorar o teu sistema de cicatrização, para diminuir fungo no intestino, melhorar a desbiose, tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha com os seus amigos, bota no grupo de WhatsApp da família, estimule as pessoas a buscarem cada vez mais conhecimento sobre saúde. Se você não está inscrito no canal, convido a se inscrever, acionar o sininho para receber a nossa notificação toda sexta e toda segunda-feira de um vídeo novo que eu me comprometo a postar aqui para vocês. Abaixo desse vídeo, um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.